Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa noite a todos, estamos no ar. O Viva Voz vai trazer hoje as novas medidas anunciadas pelo governo para fazer frente à tragédia no Rio Grande do Sul, as votações no Congresso relativas a isso e também a outros assuntos. Tem muita coisa, a gente fica junto pela próxima 1 hora. Boa noite, Carol Moreira. Oi, Vera, boa noite para você, também de novo aos ouvintes. Tem muito assunto também na pauta econômica, né? Também na pauta econômica, está tudo interligado e começou a girar ali a maquininha de liberação de recursos e sem previsão de que a gente esteja no início sequer de tudo que vai ser liberado. Para começar a contar o que foi anunciado hoje pelo governo, a gente está no ar com a Isa Staciarini, que vai falar a respeito disso e também das próximas medidas que devem ser anunciadas na semana que vem. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Carol e também a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o governo acabou anunciando hoje um pacote aí de medidas para beneficiar empresas e também trabalhadores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Entre as ações, o governo prevê a antecipação de pagamentos do Bolsa Família, do Auxílio Gás e também da restituição do imposto de renda para os moradores do estado, mudando aí o cronograma de liberação dos recursos pela Receita Federal. Inclusive, o governo avalia que esse pacote inicial vai ter um impacto de cerca de 7 bilhões de reais nas contas públicas, mas que vai alavancar cerca de 50 bilhões de reais em crédito no estado, isso segundo estimativa do Ministério da Fazenda. Vera e Carol. O Isa, o presidente pediu para o Haddad dar uma escarafunchada, procurar recurso, enfim, ele está ali querendo gastar, não poupar esforços. Deve vir um abono salarial também para os próximos dias aí? Exatamente. Em relação aos trabalhadores, Vera, o governo decidiu antecipar o pagamento do abono salarial melhor dizendo, para mais de 700 mil empregados formais e liberar 2 parcelas extras do seguro-desemprego para cerca de 140 mil pessoas que estão desempregadas. Já as empresas vão ter a prorrogação do prazo para pagar impostos em 3 meses. O governo também vai subvencionar juros para garantir acesso a crédito para empresários e também para produtores rurais. Eu volto com vocês. Isa, tem estimativa de valores já? Olha, o que o governo diz é que essas ações vão ser encaminhadas ao Congresso por meio de medidas provisórias e é aquele discurso, né? Por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essas ações são iniciais, já que ainda é prematuro fazer qualquer estimativa sobre a conta final do auxílio ao Rio Grande do Sul, porque é necessário primeiro a água baixar para depois fazer um levantamento de tudo que vai ser necessário para a reconstrução do estado. Mas nós estamos falando de uma injeção de recursos da ordem de 50 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Então, a primeira medida, eu acho que vai garantir um fluxo de recursos importante nesse primeiro momento, até que nós tenhamos um apanhado maior da situação que pode exigir medidas adicionais. Já o presidente Lula voltou a reforçar que não vai faltar dinheiro para apoiar o estado. Isso não termina aqui. Eu tenho dito aos ministros que nós temos que nos preparar, porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar. A gente nunca tem todo o dinheiro do mundo. E eu já disse 3 vezes, não faltará esforço desse governo. Vamos tentar cavucar dinheiro aonde tiver dinheiro. A gente vai encontrar os recursos necessários para a gente devolver a dignidade ao povo gaúcho.
E aí a expectativa, Vera e Carol, é que só na semana que vem o governo anuncie a possível suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União e também uma linha de crédito mais abrangente para famílias que perderam casas e também imóveis. Vera e Carol. Isa, eu sei que o foco todo é o Rio Grande do Sul, mas o presidente viajou hoje a Alagoas e ele aproveitou para fazer ali elogios ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Faz parte do esforço de reaproximação do governo com o presidente da Câmara, certo? Isso, Vera, em mais um afago aí ao Congresso, né? Hoje o presidente Lula visitou o estado de Alagoas, inclusive estavam ali no palco junto com Lula dois desafetos políticos, né? Que são o senador Renan Calheiros e o presidente da Câmara, Arthur Lira. E no discurso, Lula fez questão de dizer que o presidente da Câmara o ajudou muito, porque foi ele quem coordenou junto com os ministros Rui Costa e Fernando Haddad a PEC da transição que garantiu dinheiro para voltar, né, a pagar o Bolsa Família e também a garantir programas como o PAC. Inclusive, Lula disse que no mandato anterior teve Renan Calheiros como presidente do Senado e que desta vez teve um outro alagoano, Arthur Lira, que também o ajudou bastante. Tem essa fala dele aqui separada? Será que a gente pode ouvi-lo? Claro, Vera? vamos ouvir. As pessoas que diziam que eu ia ter prejuízo no meu mandato anterior, eu tive o Renan como presidente do Senado, alagoano, presidente por 2 mandatos, que me ajudou muito a governar. E agora que Deus que eu tivesse um outro alagoano na presidência da Câmara, que me ajudou muito, porque nós começamos a governar antes de tomar posse, porque foi eles que coordenou, junto com o Rui Costa e o Haddad, a PEC da transição, que permitiu que a gente tivesse dinheiro para poder governar em 2023. E vou dizer para vocês, eu agradeço ao Lira, ao Pacheco, aos deputados, até aqueles contrários eu agradeço, porque até hoje, nós não tivemos um projeto de interesse do governo que foi derrotado na Câmara. Nós conseguimos aprovar todos os processos que nós mandamos, numa demonstração de que as nossas diferenças ideológicas não são levadas em conta quando o interesse maior é o interesse de mulheres, de homens, de crianças que nasceram neste país e querem viver dignamente nesse país. E a gente sabe que não foi muito bem assim, né, Vera? Ele fala que o governo até hoje não sofreu nenhuma derrota no Congresso, mas a gente pode citar, por exemplo, projetos de interesse do governo que acabaram, por exemplo, sendo derrotados, como, por exemplo, o projeto das saidinhas, né, que inclusive os parlamentares se articulam para derrubar o veto que o presidente Lula fez, ou também aquele do marco temporal, oneração da folha de pagamento. Então, Lula diz que não sofreu nenhuma derrota no Congresso. Na verdade, acabou sim tendo algumas pautas prejudicadas. Agora, só para encerrar, ele faz também uma fala interessante, diz que quando Lira está nervoso, ele manda o ministro Rui Costa conversar com o presidente da Câmara, porque 2 nervosos se entendem. E quando o presidente do Senado está nervoso, ele manda senadores conversarem com ele. Lula disse ser assim que se governa e não, na verdade, destratando opositor ou partido político contrário. Durante a cerimônia, Arthur Lira também discursou, disse que nesta semana a polarização deu uma trégua quando todos os presidentes dos poderes foram juntos ao Rio Grande do Sul para, em união, ajudar vítimas das enchentes do estado, independentemente de eleições passadas ou futuras, nas palavras de Arthur Lira. Vera. Muito obrigada por essa entrada 2 em 1 aqui hoje com a gente, Isa, mas é isso, todos os esforços, todas as atenções estão voltadas para o Rio Grande do Sul, mas as outras agendas continuam. No Congresso também foi um dia de mesclar os 2 temas e quem traz para a gente o que foi aprovado, o que foi adiado e como é que está o clima por lá é a Milena Teixeira, que já está na ponta da linha. Boa noite, Milena.
Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Olha, Vera, após uma série de acordos e promessas, o governo Lula conseguiu adiar aqui a votação de alguns vetos importantes que seriam analisados nesta quinta-feira, importantes para a gestão petista. Além do adiamento, o Congresso Nacional também aceitou o acordo do governo Lula e derrubou parcialmente um veto do presidente que barrou 5,6 bilhões de reais das emendas parlamentares de comissão. Pela decisão, Vera, dos deputados e senadores, foi retomado em relação a esse acordo aí dos 5,6 bilhões, foi retomado 3,6 bilhões desse valor total. Esse dinheiro vai ser dividido agora entre a Câmara e o Senado na proporção de 2/3 para a Casa Baixa, para a Câmara, e 2/3 e de 1/3 para o Senado. Teve muita negociação para viabilizar esse acordo, inclusive a gente lembra que a base do governo chegou a incluir um jabuti no projeto que recriava o DPVAT, que amplia aí em 15,7 bilhões de reais o crédito extraordinário para o Executivo. O governo usou uma parte desse montante, uma parte desse valor nessas emendas. Então, aí tem uma vitória para o governo, porque o Congresso aceitou esse acordo da gestão petista, era um acordo de meses que o governo tentava viabilizar, e o Congresso Nacional aceitou. Então é 3,6 bilhões de reais, como a gente previa, como a gente vinha falando aqui. Agora, um dos vetos, Vera, importantes que foi derrubado, que o governo conseguiu adiar, foi o PL das saidinhas, que limita a saída dos presos. Contrariando o Congresso, o presidente manteve aí as saídas temporárias para os detentos que possuem familiares. Mas a liderança da Câmara e do Senado diziam que a derrota do governo já estava prevista. Inclusive, ontem à noite, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ele chegou a ligar aqui para a liderança das duas casas para tentar reverter essa questão do veto. Só que hoje só teve acordo para adiar depois que o senador Flávio Bolsonaro, que a gente lembra, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu que os vetos da Lei de Segurança Nacional também fossem adiados. Esses vetos, a gente lembra, foram feitos pelo pai do senador, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, teve também acordo aí em relação ao PL das saidinhas, que era importante, que o governo estava em cima, o governo tentava negociar para reverter, e teve acordo para adiar. E esse veto deve voltar a ser analisado no próximo dia 28 de maio. Outro veto de interesse do governo, que também foi adiado, que a votação foi adiada, foi em relação ao calendário de emendas. Esse veto de Lula, que vai ser apreciado também no próximo dia 28 de maio, pretendia, Vera, barrar um dispositivo aprovado aqui pelo Congresso Nacional, que obrigava o governo federal a seguir um cronograma de liberação dessas verbas. A gente lembra que essa é uma demanda dos deputados, muito grande, de que o governo cumpra esse cronograma para que eles possam se organizar, enfim, viabilizar. E, então, o governo tinha derrubado uma parte desse dispositivo. Só que aí também teve um acordo aí, para adiar para o próximo dia 28 de maio a análise desse veto. E nesse acordo para o adiamento, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele se comprometeu ao quê? A pagar 55% do montante de transferência especial, conhecidas aí como emenda PIX, para os deputados e senadores. E tem também ainda negociação na mesa para o pagamento de 100% das emendas da área de saúde, fundo a fundo, que é quando a transferência para as prefeituras ocorre aí de forma automática, sem precisar da aprovação de convênios. A gente lembra que os deputados, os senadores, eles têm pressa, em agilizar essa questão do calendário de emendas. Por quê? Porque essa data foi definida pelos parlamentares para garantir a distribuição dos recursos antes das eleições municipais. Então, no acordo que foi firmado hoje, o Planalto ficou acordado aí que o Planalto deve fazer esse pagamento até o próximo dia 30 de junho. Vera, após a sessão, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve aqui no Congresso, ele esteve há pouco, e disse que ele veio aqui agradecer aos parlamentares pela sessão de hoje, disse que algumas negociações envolvendo, por exemplo, o PL das saidinhas devem ser retomadas, que o governo ganha tempo aí para retomar essas discussões. Então, a gente tem, o governo aí conseguindo adiar essa votação de vetos importantes, como o PL das saidinhas, como a questão do calendário de emendas, e o Congresso Nacional também aceitando um acordo da gestão petista em relação àquele acordo de 5,6 bilhões de reais das emendas parlamentares de comissão. Vera e Carol. Milene, teve medida também para o Rio Grande do Sul, né?
Teve sim, o Congresso aprovou, aprovou 2 projetos, 2 PLNs, né? Que a gente até noticiou entre aqui, que facilitam a liberação de recursos de emendas parlamentares para ajuda ao Rio Grande do Sul, né? Para dar celeridade nesses processos. Essas mudanças agora vão seguir para a sanção presidencial. E um dos projetos aí que altera o orçamento autoriza o remanejamento de emendas parlamentares para ações de proteção e defesa civil no Rio Grande do Sul, além de ações aí de saúde e de assistência social. Esse projeto também autoriza a abertura de créditos suplementares para essas ações, mesmo que não existam aí impedimentos técnicos para a execução da despesa originalmente programada. Então, também teve votação aqui de medida para o Rio Grande do Sul hoje. Vera e Carol. Milena, muito obrigada pelas suas informações. Carol, essa coisa dos vetos foi um certo alívio para o governo, porque conseguiu adiar a questão das saidinhas e na discussão das emendas chegou a um meio termo que vinha sendo tentado aí há semanas de não recompor tudo, e aquilo que foi recomposto pode ser bancado pelos 15 bilhões que vão ser conseguidos por créditos extraordinários, graças à aprovação daquele projeto da volta do seguro DPVAT. Mas, em relação a esse projeto, guardem aí os ouvintes, a Carol, todo mundo. A gente ainda vai ouvir falar muito de dissabores do governo em relação a esse projeto, porque o que mais se ouve quando você anda na cidade, quando você anda de Uber, quando você anda de táxi, é uma revolta em relação à volta desse seguro DPVAT. Eu ouvi de muitos motoristas de aplicativo, muitos taxistas, uma crítica generalizada a isso, uma crítica generalizada bem parecida com aquela que houve quando o Lula vetou, mesmo que um dispositivo muito pequeno da lei que proíbe as saidinhas. Então, é aquele tipo de assunto que rapidamente se dissemina pelas cidades, pelo país todo, vira tópico de conversa, vira conversa na academia, vira conversa no bar, e que contribui fortemente para a avaliação de um governante, porque é um assunto de fácil compreensão, que todo mundo que tem carro, todo mundo que tem moto paga. E eu conversei com integrantes do governo a respeito disso, porque eu peguei esse termômetro muito quente nessas conversas que eu tive. E já está no radar do governo, eles já sabiam, alguns líderes me disseram que alertaram o executivo de que isso seria uma consequência da aprovação, mas a argumentação do ministro Fernando Haddad é que isso era necessário para justamente bancar despesas com acidentes com carros e motos das pessoas mais pobres, e que, portanto, o governo sabia do risco, mas preferiu bancar, preferiu assumir. Mas isso aí, em breve, vai ser um tema a aparecer em pesquisas de opinião. É bom a gente já deixar aqui registrado. A gente sai de... Diga, uma Carol. Coisa que a comunicação também é falha, né, Vera? Porque aí tem que pagar, as pessoas ficam com isso na cabeça. Mas esse outro lado, não, mas é para bancar acidente dos mais pobres. Essa outra parte do discurso não chega, né? Não chega. Eu falei, e a comunicação? E eu ouvi de um ministro, para isso nós não temos nem cavalaria e nem infantaria para lutar essa guerra. Como que diz, nós estamos todos mobilizados para outra coisa e não vai ter como ganhar essa guerra. Então, é algo que vai cobrar o seu preço. Carol, antes do intervalo, a gente vai rapidinho a Porto Alegre, porque a gente tem atualizações da situação lá, da situação toda do resgate de vítimas. Foi um dia bem intenso emocionalmente. Aí tem o risco de começar a colapsar abastecimento de oxigênio. E a Maria Regina está com a gente para dar as últimas informações. Boa noite, Maria Regina. Boa noite, Vera, Carol, a quem nos acompanha. Pois é, tivemos agora divulgado, Vera, o último boletim da Defesa Civil Estadual aqui, trazendo mais informações a respeito dessa crise, dessa tragédia que nos atinge aqui no sul do país. Temos, na verdade, em relação a óbitos óbitos em investigações e confirmados, a gente tem o mesmo número divulgado do início da tarde. Já são 107 mortes, e uma outra morte que está em investigação, se há relação com esse evento climático. São 134 pessoas desaparecidas. Tivemos uma alteração nesse dado. Durante o início da tarde, havia mais outras 2 pessoas nessa situação, portanto, foram localizadas. Enfim, houve essa atualização com redução de 2 pessoas.
Mas o que chama atenção nesse último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual é, por exemplo, o número de pessoas desalojadas aqui no Rio Grande do Sul, que subiu bastante do boletim anterior para esse. A gente tinha no início da tarde informação de 165 mil pessoas desalojadas e agora são 327 mil. Então, uma elevação realmente muito expressiva. E ainda há 68 mil pessoas que estão em abrigos localizados aqui no estado. E o número de pessoas afetadas é calculado pela Defesa Civil em mais de 1.700.000. Subiu também o número de municípios afetados para 431. Então, realmente são dados que chamam muita atenção. Hoje a Defesa Civil Estadual, inclusive, pela primeira vez divulgou a lista com nomes das pessoas, nomes de pessoas que morreram e já foram identificadas, assim como a lista de pessoas desaparecidas. São pelo menos 89 nomes já divulgados na lista dos mortos por conta das chuvas e enchentes, e também foram divulgados esses números de pessoas desaparecidas. Aqui em Porto Alegre, o nível do Guaíba baixou de 5 metros pela primeira vez desde sábado, está em 4,89 metros, mas ainda temos muitas áreas alagadas aqui na capital gaúcha e a situação preocupa. Inclusive, o próprio governador do estado, Eduardo Leite, fez um alerta em relação aos próximos dias. Hoje o tempo ficou seco, ficou firme aqui na capital, em Porto Alegre, mas há uma previsão que preocupa para os próximos dias de chuvas que devem se espalhar pelo estado e se intensificar especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, região central do estado, região dos vales, que foi muito afetada também por todas essas questões climáticas. Então, entre sexta e até a próxima segunda-feira, a gente deve ter um cenário mudando, infelizmente, para a instabilidade. Por isso foi feito já esse alerta por parte do governador do estado para que as pessoas já se preparem para este cenário, enfim, alertando e dando essa dimensão de preocupação em relação ao clima nos próximos dias. Maria Regina, muito obrigada pelas suas informações. A reportagem de Porto Alegre volta a qualquer momento ao longo do Ponto Final e na programação da CBN com mais detalhes e mais informações a respeito do Rio Grande do Sul. A gente vai para um rápido intervalo, depois Repórter CBN e voltamos com Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz. Carol Moran, você pede ou apuro? Porque ontem você perguntou da autoridade climática, né? Afinal, cadê a autoridade climática que não foi criada nunca? A gente fica se falando aqui nos bastidores, né? A gente está falando sobre o Rio Grande do Sul e tal, e eu falando que a gente tem que pensar clima de um jeito diferente, né? E a Marina, lá desde o início, propunha a criação dessa autoridade climática, mas parece que isso ficou nas calendas, né? O que você apurou? Pois é, a autoridade climática era inclusive uma das plataformas que ela apresentou ao então candidato Lula para apoiá-lo em 2022, né? Tinha uma série de medidas que ela pedia e entre elas era a criação da Autoridade Nacional Climática. Eu conversei ontem com a ministra Marina Silva e ela evita falar que mudaram os planos ou que não vai mais ter autoridade climática, mas eu perguntei por 3 vezes diretamente a esse respeito e ela falou de outras medidas de mitigação e de prevenção e também de transformação das políticas públicas em relação às mudanças climáticas que não incluem a autoridade climática. Por hora, o principal órgão que o governo Lula criou para tratar desse tema é um comitê subordinado a vários ministérios, ele interliga ali 17 ministérios e é um comitê interministerial sobre mudança do clima. Mas que se reuniu pouquíssimo. Hoje teve uma reportagem do UOL que mostrou que teve uma única reunião na agenda dos ministros que integram esse comitê para tratar de ações que vão ser coordenadas por ele, portanto, ações ali transversais a todas essas pastas. A ministra, quando ela conversa a respeito do que tem de ser feito em termos de prevenção, em termos de transformações definitivas para o enfrentamento das questões climáticas, você vê que ela tem muita informação, ela tem muita bagagem e ela tem realmente um compromisso com esse tema. Mas me parece que a questão da execução das políticas e também do compromisso do restante do governo ainda é uma coisa muito difusa, Carol. Ela estava chegando
para uma reunião com o ministro Rui Costa, na Casa Civil ontem. E claramente ela está envolvida nas ações do Rio Grande do Sul, mas toda essa situação nunca vista, inaudita, etc., fez com que caísse a ficha para muita gente, para quem está nos ouvindo, para nós da imprensa, para todo mundo, de que é uma realidade a questão das mudanças climáticas. Então, o governo se prepara para anunciar medidas de mais longo prazo, medidas de fôlego. Por exemplo, a criação de uma política nacional para o clima, um plano nacional para o clima, alguma coisa que coloque ali as medidas no papel. Então, tudo isso está sendo construído. Fica um pouco difícil da gente entender qual é a estrutura, porque tem um fundo, tem um comitê, agora vai ter um plano. Então, fica parecendo que se está criando uma série de grupos para não resolver, de fato, o problema. Então, acho que cabe ao governo dar mais clareza a essa estrutura e fazer com que ela seja efetiva, que ela não seja só ali uma carta de boas intenções, e que ela realmente tenha dinheiro, tenha estrutura e tenha uma logística, uma dinâmica de trabalho para avançar, para evitar futuros problemas como esse que a gente está assistindo há semanas já no Rio Grande do Sul. Acho que até mais que isso, né, Vera, que tenha de fato autoridade, porque acho que o que a Marina está propondo, na verdade, é um jeito diferente de se pensar essa pauta. Né? Quando você fala, ela quer criar uma autoridade climática, não é para ser mais um órgão da burocracia, é para ser alguma coisa que permeie toda a administração pública, todo o governo, né? Para que todos os programas de todos os ministérios tenham a pauta ambiental como norte, né? Diferentes programas vão tangenciar esse assunto. Então, é um jeito muito diferente de se pensar. E aí, claro, a gente sabe que dentro de um governo tem sempre disputa por poder, né? Cada ministro quer puxar ali a brasa para sua sardinha. Não sei se de fato a gente vai conseguir implantar tão em breve esse jeito diferente de ter a pauta ambiental como norte, né? Não me parece ainda a tônica desse governo. Claro que a gente avançou muito se comparar com o governo Bolsonaro, em que foi terra arrasada na área ambiental. Mas acho que ainda falta algo a mais, assim, ter realmente a pauta ambiental como ponto central, porque vai ser a grande prioridade. E o Sul deixou isso muito claro, né? Eu acho que agora fica muito evidente que não vai dar mais para postergar, o governo vai ser cobrado. E o que ela tem dito é que tem que ser construído na linha do que ela fez com o PPCDAN, que é o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. Ontem ela nem conseguiu comemorar direito uma ótima notícia que houve de que foi que em 2023 caiu a metade o desmatamento na Amazônia. Então, essas medidas que são ali uma mescla de fiscalização e controle, com metas e com ali uma ação na ponta, vão ter que nortear toda essa a criação desse arcabouço climático aí que o governo vai ter de criar, e certamente tem de ter dinheiro, tem de ter vontade política e prioridade. Carol, a gente vai agora mudar um pouquinho de assunto para falar de uma votação importante do Supremo Tribunal Federal a respeito da lei das estatais. A gente lembra que no ano passado, ainda ministro do Supremo Tribunal Federal, o hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, concedeu uma liminar suspendendo dispositivos da lei das estatais que proibiam a contratação de políticos para estatais, empresas de economia mista, etc. Com isso, houve uma janela de bastante tempo para que vários políticos fossem nomeados para conselhos e para diretorias dessas empresas. E hoje o Supremo decidiu por 8-3 que a lei que vigorava, sim, é constitucional e tem de vigorar. Só que deu uma espécie de uma anistia para todo mundo que foi nomeado nessa janela do Lewandowski. É complicado, mas a Isa Stacianini vai tentar explicar para a gente. Boa noite, Isa. Oi, Vera. Pois é, muito boa noite a você novamente. É um julgamento bastante técnico, né? Cheio de idas e vindas. E também não facilita porque são muitas as correntes de pensamento ali dos ministros. Mas para tentar resumir o que aconteceu, por maioria o Supremo considerou ser constitucional aquele dispositivo da lei das estatais que veda a nomeação de um político para a direção de empresas públicas. Com esse entendimento,
julgamento, acaba caindo aquela decisão do ministro aposentado agora, o Ricardo Lewandowski, que em março do ano passado derrubou trechos da lei porque considerou ser inconstitucional essa limitação. Desta vez, apenas os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e Nunes Marques votaram em partes com o então relator Lewandowski, mas por isso que eu falei que foi um julgamento complexo, porque os três pensam também de formas diferentes. Agora, apesar de vedarem as nomeações de políticos, eles todos foram unânimes em manter válidas as indicações já feitas para a direção de empresas públicas, enquanto estava valendo a decisão liminar de Lewandowski, suspendendo os efeitos da lei das estatais. Com isso, fica salva, por exemplo, a nomeação do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que coordenou a transição do governo Lula em 2023. Hoje, durante o julgamento, o ministro Edson Fachin frisou que a lei trata do conflito de interesses de uma pessoa que, por exemplo, ocupou um cargo político e depois exerce função na direção de uma empresa pública. Não se pode, por exemplo, impedir uma pessoa de assumir determinado cargo público apenas em virtude de sua opinião política, ideológica, seja ela qual for. Mas é possível que a lei presuma que quem tem exercido cargo de direção partidária ou funções similares enumeradas pela lei tenha um conflito objetivo de interesses com a administração. E é disso que se trata. O ministro Gilmar Mendes, que acabou sendo o voto contrário, disse que restringir a nomeação de políticos em cargos de estatais é uma espécie de discriminação. Aqui me parece que, de fato, há um tipo de preconceito. Os quadros que participam das eleições, seja como candidato, seja em outras funções da campanha, são justamente as pessoas que prioritariamente ocuparão postos-chave da administração pública direta e indireta. Alijar de forma absoluta esses elementos submetidos ao crivo das eleições implica restringir indevidamente o acesso aos cargos públicos, inviabilizando a própria execução do programa político vitorioso nas urnas. Também, por maioria, os ministros mantiveram a quarentena de 36 meses que a lei estipula antes de um político ser indicado ao cargo. Nunes Marques chegou a defender uma redução para 21 meses e recebeu o apoio só do presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, mas, claro, não houve maioria para essa mudança. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Um puxadinho, né, Carol? Um puxadinho bem complicado esse, porque a lei é ótima, ela estabeleceu uma excelente governança, foi um avanço, trouxe ali regras mais claras, mas a gente vai permitir aqui um bonde, um trem da alegria de 1 ano para fazer justamente o contrário do que diz a lei. E não é que seja uma novidade, a lei já diz isso desde 2016. Quer dizer, o Supremo parece que ficou hibernando durante 1 ano com uma liminar em vigor, uma liminar que é o oposto do que 8 ministros decidiram. Foi um placar de 8-3. 8-3 pela vigência e pela constitucionalidade de uma lei que já vigora desde 2016. Segundo Alexandre de Moraes, trouxe grandes avanços, foi ali uma lei maravilhosa. Então, primeiro, por que demoraram tanto tempo para julgar? E deixaram uma liminar que diz o oposto do que eles decidiram por 8-3. Eu vou ficar repetindo o placar porque são 8 votos em uma direção e 3 na outra, sendo que um dos 3 é alguém que já não está mais e que hoje está no governo. Então, é inevitável que para uma parte da opinião pública fique ali uma ideia de uma triangulação entre o ministro Lewandowski, quando era do Supremo, para depois ir para o governo. É tudo muito ruim. Eles falaram que iam manter as pessoas que entraram nos cargos para não gerar uma instabilidade, mas esse tipo de julgamento por parte da mais alta corte constitucional do país é que gera uma imensa instabilidade, porque você diz uma coisa, mas abre um parênteses, uma exceção, um puxadinho para permitir o oposto.
daquilo que você julgou. Então, não são poucas as vezes em que o Supremo faz isso, e acho que quando ele faz isso, ele contribui imensamente para as críticas que ele sofre de setores aí da sociedade. Não contribui para a segurança ruim, né, Vera? Muito ruim. Se a moda pega uma liminar monocrática e aí depois quando se decide no contrário, não. Mas então o que aconteceu entre a liminar e a decisão do plenário está valendo. E vira e mexe eles fazem isso. Se a gente lembrar aquela decisão do Toffoli ainda no governo Bolsonaro, que suspendeu qualquer julgamento a partir de relatórios do CIAF, olha o prejuízo que isso causou. Depois eles reverteram, o próprio Toffoli mudou de ideia, mas durante aquele período em que vigorou a liminar, ficou ali ficaram suspensos várias investigações que dependeriam e que poderiam usar relatórios do COAF. Então, é muito ruim quando é a própria Corte Constitucional que contribui para a insegurança jurídica. A gente vai fazer o segundo intervalo e volta já com o encerramento aqui do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e uma novela que se arrasta aí há mais de um ano, essa questão se reonera ou não a folha de pagamento de 17 setores da economia, também aquela reoneração que depois caiu por uma liminar ali da questão dos municípios até 156 mil habitantes. Parece, não vou nem cravar, parece que tem um acordo aí. É isso, Milena Teixeira? Boa noite de novo. Boa noite de novo, Vera. Pois é, parece que agora foi, viu? O governo fechou o acordo aí com o Congresso Nacional em relação à desoneração da folha de pagamento. Essa informação foi confirmada aqui há pouco pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele está fazendo aí uma coletiva de imprensa junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Segundo o ministro, Vera, a reoneração vai começar a partir do ano que vem, com 1/4 da alíquota ao ano. E vai funcionar assim. Em 2024 fica totalmente desonerado, 2025 fica 5% do imposto, 2026, 10% desse imposto, 2027, 15% do imposto e 2028, 20% desse imposto. A gente lembra que a desoneração, essa regra, permite que empresas de 17 setores substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1 a 4,5% de acordo com o serviço prestado. Haddad disse que eles fizeram propostas e os setores contrapropostas e que eles vão aceitar. Então, que a folha do 13º fica desonerada até 2028. Ele falou aí também dos valores, né, que devem ser, que devem estar envolvidos nessa negociação, disse que vai apresentar essa medida de compensação, que pode ser até mais de uma, mas que eles vão aí apresentar ao Congresso. Então, depois, como você disse, Vera, dessa novela de quase um ano, o Congresso aprovar, ter repercussão também lá no Planalto e para o STF, o ministro da Fazenda acaba de dizer, Fernando Haddad, que o governo fechou um acordo aí em relação à desoneração da folha de pagamento e que isso vai ser, essa reoneração começa a partir do ano que vem, de uma forma gradual. Vera e Carol. Muito surpreendente, Milena, essa decisão, porque o governo está sendo até mais generoso do que o projeto anterior, uma vez que alguns benefícios ele está estendendo até 2028 e a desoneração ia até 2027 pelo Congresso. Você pode repetir devagar? A Milena Teixeira, ela fala um pouco na velocidade 2 do Zap, né? Falar devagar como que é essa reoneração, como que ela vai funcionar, as alíquotas a cada ano. As alíquotas, vamos lá para o ouvinte entender, que aqui também a coletiva tô vendo que você está ali acelerado. Em 2024 vai ficar totalmente desonerado, né? Em 2025, pelo que ele disse, fica 5% do imposto. Em 2026, 10% do imposto. Em 2027, 15% do imposto. Em 2028, ele disse em 20% do imposto. Ele disse que essa possibilidade aí fica aí... valeria também, né, que a folha do 13º fica desonerada até 2028. A gente lembra que o projeto falava realmente, né, que iria até 2027, mas o ministro da Fazenda disse isso, Vera. Olha só, surpreendente. Então, eles foram até o Supremo, conseguiram ali uma espécie de um aval. Olha aqui, eu tenho o aval do Supremo para começar a cobrar tudo agora. E aí, retomaram a negociação, porque aí o Congresso tinha de ceder e os setores também tinham de aceitar
É bastante surpreendente ter topado esse distensionamento aí. Em relação aos municípios, eles vão anunciar também agora nessa coletiva, Milena? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que essa negociação deve acontecer na semana que vem. Ele disse que na semana que vem deve ter uma grande reunião aí para já começar a discutir essas questões dos municípios. Então, pelo que eu entendi, é na semana que vem, Vera. É importante falar que essa reoneração gradual, ela só começa a partir do ano que vem, de 2025. Tá ótimo. Obrigada pelas suas informações importantes, Milena. Isso aí é bastante importante, impacta 17 setores aí da economia. O governo, então, conseguiu com uma mão uma garantia do Supremo de que poderia voltar a cobrar os tributos já este ano, mas vai fazer uma negociação aí para o ano que vem. Vamos ver como o Supremo vai encarar isso, porque eles disseram que é inconstitucional você manter essa desoneração. E aí agora todo mundo, tudo bem, é inconstitucional, mas eu estava só brincando. Que eu queria que meio vocês bode na sala, parece, né? Colocaram o bode na sala para depois tirar e negociar. Que loucura! E o Supremo acabou fazendo esse papel, porque ele diz que é inconstitucional você manter uma desoneração que depois o governo fala, tá, vou manter. É bem louco isso daí. Enfim, vamos falar agora com a Isa Stacianini antes da gente encerrar, porque tem mais informação. O dia está caliente, porque o Ministério da Educação está fazendo também anúncio a respeito do Rio Grande do Sul. Boa noite, Isa. Sim, Vera, pois é, por causa aí das fortes chuvas, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a flexibilização do calendário das escolas da rede de ensino afetadas e até, Vera, a possibilidade de aulas remotas. Camilo Santana frisou que a etapa de agora consiste em fazer um levantamento das escolas atingidas para saber quais são as unidades que vão precisar ser reconstruídas e afirmou que vai assinar entre hoje até amanhã a homologação do parecer que flexibiliza o calendário. Como é que vai funcionar? Assim como ocorreu na pandemia, a decisão do Conselho Nacional de Educação permite reprogramar o currículo deste ano com o currículo do ano que vem, aumentando os dias letivos e a carga horária de 2025 para cumprir tudo aquilo que faltou neste ano de 2024 e fazendo com que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento sejam de fato colocados em prática. O ministro disse que isso garante mais segurança aos gestores educacionais do estado e frisou que a medida foi discutida não só com o secretário estadual de Educação, mas também com os secretários de Educação municipais. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, Carol. Hoje foi um dia cheio de novidades por aqui. Cheíssimo. Beijo, Vera. Até amanhã. Beijo. Sem música, essa semana cheia de notícia triste, tá sem clima para música, mas a gente espera voltar em breve com boas notícias e música. Até amanhã, Carol. Até. Um beijo.